Vamos dar continuidade à história Verde Coração. Tenho vívidas lembranças de que em minha primeira infância eu era bastante feliz e descontraída. Minha mãe sentia verdadeiro prazer em me vestir parecida com ela, de me deixar como uma bonequinha em nossos passeios de família. Chamava-me sempre de Pequeno Verde Coração, por causa da cor dos meus olhos. Quando íamos à Santa Missa, todos sabiam de quem eu era filha, tal a semelhança. Mas também porque me comprazia em imitar minha mãe, até mesmo passando a gostar do que ela gostava. Eu reluzia como uma espécie de confirmação de uma família perfeita. Contudo, à medida que crescia, meus gostos foram mudando e eu já não via tanta necessidade de ser parecida com minha mãe. Mas tinha medo de contradizê-la ou de decepcioná-la. Mesmo assim, um dia tive a ousadia de dizer não à sua vontade, de me fazer vestir uma determinada roupa. Naquele momento, houve um divisor de águas. Falou Esmeralda, dando uma grande pausa, como se recordasse de algo extremamente doloroso. Seria impressão sua? Ou o rosto de Esmeralda havia se tornado mais maduro, conforme falava? Há poucos minutos ela parecia uma menina e agora tinha ares de mulher adulta e sofrida. Pensava o velho eremita. O senhor pode me dar um pouco de água? Perguntou Esmeralda com um olhar suplicante. Claro, aqui está. Não quer realmente comer nada? Já não preciso, obrigada, respondeu em tom enigmático. Como dizia, prosseguiu Esmeralda, o dia em que eu disse meu primeiro não ficou bem marcado. A partir de então, houve grandes mudanças. Não havia paz em minha casa. Minha mãe demonstrava insatisfação diante de tudo que eu fazia. E meu pai se tornava cada vez mais ausente e omisso. Até que um dia ele saiu de casa e nunca mais voltou. Lembro-me que a partida dele foi um dia sombrio. Ouvi minha mãe se lamentar para uma das minhas tias, como se meu pai fosse um crápula, um mau caráter e que fez bem em nos deixar. Entretanto, ele não era assim. Era sensível, compreensivo e carinhoso. Nunca o vi falando de forma ríspida ou desdenhosa. Algo me diz que ele simplesmente não suportou a toxicidade da minha mãe. E naquela época, quando eu tinha apenas 9 anos, me culpava por todas essas coisas ruins e absurdas que aconteceram em nossa família. Mas você não tentou conversar com sua mãe para compreender o que se passava? Perguntou o ermitão. Diversas vezes, porém ela nunca queria me ouvir, invariavelmente inventando uma desculpa. A verdade é que ela já não era mais a mesma. Se antes me tratava tão bem, demonstrando atenção e afeto incomparáveis, havia passado a me destratar na mesma proporção. Quando chegava da escola, sequer me cumprimentava. Logo dizia que havia muito por fazer na casa. Contudo, nada do que fazia estava bom para ela. Sempre havia um defeito. Tudo o que eu opinava não tinha importância. Se ousasse falar dos meus sentimentos, ela os invalidava. Colocava-me de castigo, sem motivo algum. Batia-me, falando que meu pai havia ido embora por minha causa. Chamava-me de louca. Ridicularizava-me diante das visitas. Falava que eu não prestava, que mentia a todo instante, que era feia e indigna de consideração.
Distribuía meus pertences aos outros sem me consultar, alegando que eles precisavam mais do que eu. E qualquer coisa que ela percebesse me proporcionar alegria, rapidamente dava um jeito de arrancá-la de mim, disse, fechando os olhos e adormecendo de cansaço. Simão ajeitou sua manta e pôs-se a pensar. Pobrezinha, não é à toa que se encontra tão abatida. Nossos pais deveriam ser o apoio, o sustentáculo de nossa formação humana. Olhando para ela tão indefesa, sem ter a quem recorrer, imagino que tenha passado pelo vale do medo e da morte. Serão rugas e fios grisalhos que vejo nela? Desculpe-me, acabei cochilando, sussurrou Esmeralda, com a voz cada vez mais enfraquecida. Já estava por volta dos 16 anos, sem poder sair de casa, exceto para a escola. Minhas amigas não podiam visitar-me e era-me proibido enviar cartas. Não íamos mais à igreja e não tínhamos mais convívio social. Estava no auge do desespero. Por várias vezes achava que estava realmente louca e que tudo o que minha mãe falava sobre mim estava certo. Mas, um dia, ao sair da escola, resolvi me arriscar, visitando a igreja, para que pudesse falar a Jesus sobre toda a minha angústia e miséria. Ao entrar no recinto sagrado, meu coração se encheu de paz. Ajoelhei-me diante do sacrário e derramei meu coração aos pés do Senhor. Falei tudo o que por anos estava guardado, tudo o que havia me macerado, me consumido, me aniquilado, e pedi forças a Ele, para que pudesse continuar vivendo, a fim de encontrar um sentido para a minha existência. Foi então que ouvi de Jesus crucificado. Aproxima-te. Cheguei bem pertinho e vi a mão de Jesus se despregar, segurando-a à altura do peito, para deter o sangue e a água que jorravam. Quando sua mão estava cheia, pediu que eu sorvesse, dizendo: Este é o segredo dos fortes. Foste resgatada por alto preço. Por isso, nada nem ninguém te lançará por terra. Fica firme, estou contigo. Refeita com um alimento tão salutar, voltei para casa decidida a tudo oferecer pela conversão dos pecadores. Não mais desperdiçaria as numerosas oportunidades. A partir de então, tornei-me silenciosa e prestativa. Independentemente dos comentários de minha mãe, não perdi a serenidade. Ela estranhou esse mutismo, mas era a única arma que possuía caso quisesse vencer com Cristo. Um acesso de tosse fez com que Esmeralda interrompesse a narração. Enquanto se recobrava, o eremita viu claramente que ela já não era a mesma de quando iniciara sua história. Estava muito enrugada e com seus poucos cabelos praticamente brancos. Parecia até mesmo ter encolhido. Mas uma coisa não havia mudado: a vivacidade dos seus olhos, que pareciam um mar aberto, límpido e esverdeado. O que estava acontecendo? Pensou. Falta pouco para concluir, caro pai. Sinto-me cada vez mais leve à medida que antigas feridas são visitadas. Ao completar 17 anos, minha mãe soube que um rapaz da escola estava interessado em mim e que o sentimento era recíproco. Ela ficou possessa com a descoberta e me atacou no quarto. Por mais que tentasse lhe dizer que nunca houve nada entre nós, ela não me escutava.
desferiu-me vários golpes e, por fim, cortou todo o meu cabelo, até restar o que o senhor está vendo agora. Chorei por horas seguidas, sem querer acreditar que já não era mais possível conviver com a minha própria mãe. Infelizmente, restava-me sair dali, por mais que tivesse tentado permanecer. Por mais que Jesus tivesse me dado forças. Mas, diante de tamanha agressividade, não tive outra escolha. Ao descer o negro manto da madrugada, saí de casa, pé ante pé, toda cheia de hematomas, sem olhar para trás. Caminhei por vários dias, seguindo pela estrada principal, pedindo comida nas casas e dormindo ao relento. Fui prosseguindo até ter a certeza de que não seria encontrada por ela. Foi quando embrenhei nessa mata, naquela gruta onde o Senhor me encontrou. Um espantoso silêncio preencheu a minúscula cabana. No sagrado terreno da dor, quaisquer palavras são inúteis para proporcionar alívio ou compreensão do que se passa. Com Esmeralda não seria diferente. Havia muitos erros e muita dor por trás do que acabara de escutar. Mas somente Deus era o possuidor do real significado de cada lágrima. Esmeralda querida, escutei sua história com todo respeito. Tenho certeza absoluta que Jesus deseja associá-la à sua paixão, por meio desses sofrimentos indizíveis. Sem a base familiar, é difícil permanecer na retidão e no bom caminho. No entanto, apesar da via dolorosa, você preservou as virtudes morais e cristãs. Entretanto, espero que não tenha guardado mágoas dos seus pais. Estamos pertinho de terminar a história Verde Coração, que será concluída no próximo vídeo.